Uma garota virgem de 19 anos descobriu no altar que foi vendida a um sheik árabe milionário e só soube no dia do casamento. O choque foi tão grande que ela desmaiou durante a cerimônia, mas até que ela descobriu algo que mudaria tudo para sempre. Segredos sobre redes internacionais vieram à tona, manipulações foram reveladas e sua vida tomou um rumo que ninguém poderia imaginar. Uma história de coragem, descoberta e luta pela verdade. Prepare-se porque essa história irá te deixar sem fôlego. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O som do forró ecoava pela fazenda isolada no sertão pernambucano, enquanto o aroma de cuscuz e tapioca invadia o ar abafado da tarde. Alamandra ajustava o vestido branco pela 10ª vez, suas mãos tremendo não de nervosismo típico de noiva, mas de uma inquietação que não conseguia explicar. Aos 19 anos, sempre fora conhecida por 3 características que a definiam completamente. Sua teimosia inabalável, herdada da avó matriarca, sua inteligência aguçada, que a fazia questionar tudo ao redor, e sua capacidade única de encontrar soluções criativas para problemas impossíveis. Minha filha, chegou a hora. A voz da mãe soou estranha, carregada de uma emoção que Alamandra não conseguiu identificar. Era culpa? Alívio? Medo? O conflito interno que sempre a acompanhara se intensificou naquele momento. A constante luta entre o desejo de honrar as tradições familiares e sua sede insaciável de liberdade e autodeterminação. Algo não estava certo. O noivo, que conhecera apenas uma vez, brevemente, durante uma visita formal à fazenda da família, permanecia um mistério. Khalil era seu nome. Um homem alto, de olhos escuros e penetrantes, que falava português com um sotaque que ela não conseguia identificar. Mãe, por que sinto que vocês estão me escondendo algo? Alamandra parou diante do espelho, observando seu reflexo. O vestido era simples, mas elegante, muito diferente dos vestidos tradicionais que imaginara usar em seu casamento. Besteira, minha menina, são só os nervos do casamento. A resposta veio rápida demais, automática demais. Alamandra caminhou em direção ao altar improvisado no quintal da fazenda, onde familiares e alguns convidados se aglomeravam sob o sol escaldante. O padre, um homem baixo e gordo que suava excessivamente, segurava um livro que não parecia ser uma Bíblia comum. Khalil estava ali, impecável em seu terno escuro, mas seu rosto carregava uma melancolia que ela não havia notado durante o primeiro encontro. Quando o padre começou a cerimônia, algo nas palavras soou estranho. Ele falava sobre acordos honrados, compromissos financeiros cumpridos e tradições ancestrais respeitadas. Alamandra franziu a testa, tentando entender por que um casamento cristão incluía termos que pareciam mais apropriados para um contrato comercial. Foi quando ouviu a palavra que mudou tudo. E assim, mediante o pagamento acordado de R$ 200.000, o mundo girou. O som do forró tornou-se distante, abafado. O cheiro de cuscuz transformou-se em náusea. As pernas de Alamandra fraquejaram quando a realidade a atingiu como um raio. Ela havia sido vendida. Sua própria família havia negociado sua vida como se fosse gado no mercado. O choque foi tão grande que ela desmaiou ali mesmo, diante do altar, enquanto os convidados murmuravam preocupados e Khalil se aproximava com uma expressão que misturava culpa e preocupação genuína. Alamandra acordou em um quarto desconhecido, decorado com um luxo que jamais havia visto. As paredes eram ornamentadas com azulejos portugueses azuis e brancos, tapetes persas cobriam o chão de madeira nobre, e móveis que pareciam antiguidades valiosas ocupavam cada canto do ambiente. O cheiro de jasmim invadia o ar através das janelas abertas, junto com o som distante do trânsito urbano. "Onde estou?" Sua voz saiu rouca,
a garganta seca como o sertão em época de estiagem. Em Recife, em minha casa. A voz de Calil veio de uma poltrona no canto do quarto. Ele estava diferente, vestindo roupas casuais, uma camisa de linho branca e calças de algodão, que o faziam parecer mais jovem e menos intimidante. Sua casa. Alamandra se sentou na cama, puxando os lençóis para cobrir-se. Ainda vestia o vestido de noiva, mas alguém havia tirado seus sapatos. Você me comprou, como gado. Calil fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem facas. Quando os abriu novamente, havia uma tristeza profunda neles que ela não esperava ver. Não foi bem assim que aconteceu, Alamandra. Não foi bem assim? Ela se levantou bruscamente, a raiva superando o medo. Eu ouvi o padre falar sobre pagamento. 200 mil reais. Minha família me vendeu para você. Sua família estava em dificuldades financeiras há anos. Dívidas com agiotas, a fazenda hipotecada, seus irmãos menores sem perspectiva de educação. Calil se levantou também, mantendo distância respeitosa. Eu ofereci uma solução que beneficiaria a todos. Uma solução? A voz de Alamandra subiu uma oitava. Você chama de solução comprar uma pessoa como se fosse uma mercadoria? Não comprei você. Ofereci um dote para sua família e um casamento que lhe daria segurança financeira e oportunidades que jamais teria no interior. Alamandra riu, mas não havia humor no som. Oportunidades? Que tipo de oportunidades pode ter uma mulher que foi vendida pelo próprio pai? Calil caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Recife fervilhava mesmo naquele fim de tarde, com seus arranha-céus misturados aos prédios coloniais, os rios cortando a cidade como veias pulsantes. Eu não sou o monstro que você imagina, Alamandra. Perdi minha primeira esposa em um acidente há 3 anos. Desde então, tenho vivido como um fantasma, colecionando arte brasileira e tentando encontrar algum propósito para minha existência. E eu sou seu propósito. A ironia na voz dela era cortante. Talvez nós possamos ser o propósito um do outro. Alamandra estudou o homem diante dela. Calil não parecia ter mais de 35 anos. Era atraente de uma maneira exótica, e sua fluência em português indicava anos de estudo ou vivência no Brasil. Mais intrigante ainda era a melancolia que carregava, uma tristeza que parecia genuína. Eu não vou ser sua propriedade, ela declarou com firmeza. Nunca pedi para que fosse. Então, o que exatamente você espera de mim? Calil se virou para encará-la, e pela primeira vez desde que acordara, Alamandra viu algo além de melancolia em seus olhos. Havia esperança ali, frágil como um broto no meio da seca. Espero que me dê uma chance de provar que posso ser mais do que as circunstâncias que nos trouxeram até aqui. 3 semanas se passaram desde que Alamandra descobrira a verdade sobre seu casamento. A rotina na mansão de Calil era estranha, mas não desagradável. Ele havia deixado claro que ela tinha liberdade para explorar a casa e os jardins, e que não esperava dela nada além de sua companhia durante as refeições. A mansão era uma fusão fascinante de culturas. A arte brasileira contemporânea dividia espaço com peças árabes tradicionais, enquanto os jardins misturavam plantas nativas do Nordeste com espécies do Oriente Médio. Alamandra passava as manhãs explorando cada canto, descobrindo detalhes que revelavam a personalidade complexa de seu marido. Você coleciona livros sobre história do Brasil, ela comentou durante o almoço, observando Calil por cima da taça de suco de caju. Há 15 anos estudo sua cultura. O Brasil me fascina desde que era criança. Ele cortava um pedaço de peixe assado com movimentos precisos. A mistura de povos, a resiliência diante das adversidades, a capacidade de encontrar alegria mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E você achou que comprar uma brasileira seria a melhor forma de se aproximar da nossa cultura?
Calil parou de comer, colocando os talheres sobre o prato. Reconheço que minhas ações foram questionáveis, mas não me arrependo completamente delas, pois trouxeram você até aqui. Alamandra sentiu algo estranho no peito. Não era exatamente atração, mas também não era repulsa. Era curiosidade misturada com uma irritação que diminuía a cada dia. Fale-me sobre sua primeira esposa. A pergunta surgiu sem que ela planejasse, mas assim que as palavras saíram, percebeu que realmente queria saber. Calil bebeu um gole de água antes de responder. Leila era árabe, filha de uma família tradicional. Nosso casamento foi arranjado quando éramos adolescentes, mas crescemos amando um ao outro. Ela era tudo o que uma esposa árabe deveria ser: obediente, devota, dedicada à família. Deve ter sido perfeita para você. Era, e talvez por isso não consegui salvá-la. Alamandra franziu a testa. Salvá-la de quê? De mim, de minha família, de tradições que a sufocavam tanto quanto a mim. Calil se levantou da mesa, caminhando até a janela que dava para o jardim. Leila morreu em um acidente de carro quando tentava fugir de uma festa familiar onde seria anunciado que ela deveria usar o hijab permanentemente, mesmo dentro de casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alamandra observou os ombros tensos de Calil, a forma como suas mãos se fecharam em punhos. Por isso você veio para o Brasil? Por isso me exilei de meu país. Jurei nunca mais permitir que tradições arcaicas destruíssem a vida de alguém que eu amasse. Mas você me comprou de minha família. Como isso é diferente? Calil se virou e Alamandra viu lágrimas em seus olhos. Porque pensei que, oferecendo escolha onde antes havia apenas submissão, estaria fazendo diferente. Mas percebo agora que me tornei exatamente aquilo que desprezava. Naquela noite, Alamandra não conseguiu dormir. As palavras de Calil ecoavam em sua mente, misturadas com memórias de sua própria infância. Lembrou-se das vezes em que ouvira conversas sussurradas entre os adultos sobre meninas da região que haviam sido prometidas a homens mais velhos, sobre famílias que recebiam ajuda em troca de compromissos futuros. Talvez sua situação não fosse tão única quanto imaginara. Levantou-se da cama e caminhou silenciosamente pelos corredores da mansão, explorando cantos que ainda não havia descoberto. Foi então que encontrou uma porta entreaberta no final de um corredor menos iluminado. Empurrou-a cuidadosamente e descobriu um escritório que parecia não ter sido usado há tempos. Sobre a mesa, pilhas de cartas amareladas chamaram sua atenção. Aproximou-se cautelosamente e pegou a primeira do monte. A letra era familiar, muito familiar. Era a caligrafia de sua mãe. As mãos de Alamandra tremeram quando reconheceu a letra de sua mãe na primeira carta. A data no cabeçalho indicava que havia sido escrita 3 anos antes, muito antes de qualquer menção a casamento ou pretendentes. Com o coração disparado, ela começou a ler. Caro Calil, agradeço sua generosa oferta de ajuda para nossa família. Como discutimos, Alamandra está crescendo e se tornando uma jovem excepcional. Sua inteligência e determinação chamam a atenção de todos na região. Acreditamos que ela seria perfeita para os planos que conversamos. A carta caiu das mãos de Alamandra como se estivesse em chamas. Sua mãe havia estado em contato com Calil há anos, planejando meticulosamente aquilo que ela havia descoberto no altar. Não foi uma decisão desesperada tomada às pressas. Foi uma conspiração cuidadosamente orquestrada. Com mãos trêmulas, pegou mais cartas do monte. Havia correspondências regulares entre sua mãe e Calil, detalhando o desenvolvimento de Alamandra, suas características, seus sonhos e medos. Era como se estivessem documentando a vida de um animal de estimação raro. Alamandra mencionou ontem que gostaria de conhecer o mar,
Disse que sonha em viajar para lugares distantes e conhecer culturas diferentes. Creio que isso facilitará sua adaptação quando chegar o momento. Uma raiva fria se apoderou dela. Cada conversa íntima com sua mãe, cada sonho compartilhado, cada confidência de adolescente havia sido transmitida para um estranho que a observava à distância, como um colecionador estudando sua próxima aquisição. Quem está aí? A voz de Khalil nas suas costas a fez-se sobressaltar. Ela se virou, ainda segurando as cartas, os olhos brilhando de lágrimas e fúria. Vocês planejaram tudo isso há anos. Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Khalil entrou no escritório, fechando a porta atrás de si. Seu rosto estava pálido, mas não havia surpresa em seus olhos. Ele sabia que esse momento chegaria eventualmente. Alamandra, eu posso explicar. Explicar? Ela jogou as cartas no ar, deixando-as esvoaçar pelo escritório como folhas secas. Você recebeu relatórios sobre minha vida por 3 anos. Minha própria mãe te contava meus segredos, meus sonhos, como se eu fosse um produto sendo avaliado para compra. Não foi assim. Não foi assim. Alamandra riu, um som amargo que ecoou pelas paredes do escritório. Então me explique como foi, Khalil. Me explique por que minha mãe escrevia para você sobre meus gostos, meus medos, minhas conversas privadas. Khalil suspirou profundamente, passando as mãos pelos cabelos. Sua família estava em dificuldades financeiras há muito tempo. Seu pai havia feito empréstimos com agiotas para manter a fazenda funcionando, mas as dívidas só cresciam. Quando soube da situação através de conhecidos mútuos, ofereci ajuda, em troca de relatórios sobre mim, em troca de conhecê-la melhor antes de fazer uma proposta formal de casamento. Queria ter certeza de que seríamos compatíveis. Alamandra se aproximou dele, os olhos faiscando de raiva. Compatíveis? Você me estudou como um cientista estuda uma cobaia. Sabia exatamente o que dizer, como agir, que tipo de vida me oferecer para me manter interessada. Não é verdade, não é? Ela pegou uma das cartas do chão e leu em voz alta. Alamandra adora histórias de aventura e lugares exóticos. Sempre demonstrou fascínio por culturas diferentes. Acredito que se sentirá atraída por alguém que possa oferecer essas experiências. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Khalil não negou, não tentou se justificar. Apenas ficou ali, com os ombros curvados pelo peso da própria culpa. Você me manipulou desde o início, Alamandra sussurrou. Cada conversa, cada momento de aparente compreensão entre nós, tudo baseado em informações que você já possuía sobre mim. Os sentimentos que desenvolvi por você são genuínos, Alamandra. Isso eu posso jurar. Sentimentos. Ela riu novamente, mas desta vez havia mais dor do que raiva no som. Que tipo de sentimentos alguém pode desenvolver por uma pessoa que estudou como um objeto? Khalil deu um passo em direção a ela, mas Alamandra recuou imediatamente. Não se aproxime de mim. Não agora. Alamandra, por favor, deixe-me explicar tudo. Há mais coisas que você precisa saber. Mais coisas? Ela balançou a cabeça, caminhando em direção à porta. Não sei se consigo ouvir mais revelações hoje. Preciso pensar. Enquanto saía do escritório, Alamandra ouviu Khalil chamando seu nome, mas não se virou. Sua mente fervilhava com perguntas e raiva, mas também com uma dúvida perturbadora. Se tudo havia sido planejado e manipulado, por que ela havia começado a desenvolver sentimentos genuínos por ele? E mais importante ainda, que outras verdades estavam sendo escondidas dela? 3 dias se passaram desde a descoberta das cartas e Alamandra havia se recusado a falar com Khalil. Ela passava as manhãs explorando Recife, saindo da mansão logo após o café da manhã e retornando apenas no final da tarde. A cidade pulsava com uma energia que a acalmava.
O movimento dos camelôs, o cheiro de tapioca nas esquinas, o som dos pregões misturado ao barulho do trânsito. Foi durante uma dessas caminhadas pelo centro histórico que ela notou estar sendo seguida. Primeiro, foi apenas uma sensação, aquela coceira entre as omoplatas que indicava olhos observando. Depois, começou a perceber padrões. O mesmo homem de camisa azul aparecia em lugares diferentes, sempre mantendo distância, sempre desviando o olhar quando ela olhava diretamente para ele. Alamandra decidiu testar sua suspeita. Entrou em uma loja de artesanato no mercado de São José. Fingiu examinar algumas peças de cerâmica por alguns minutos. Depois, saiu rapidamente pela porta lateral. O homem de camisa azul estava ali, disfarçando sua vigilância ao examinar umas redes de pescar. Zéfiro. A voz atrás dela a fez se virar bruscamente. Era uma mulher alta, morena, com cabelos cacheados, presos em um coque elegante. Vestia roupas casuais, mas de boa qualidade, e havia algo em sua postura que sugeria treinamento militar ou policial. Desculpe, Alamandra franziu a testa. O homem que está te seguindo, ele se chama Zéfiro. É funcionário do seu marido. A mulher estendeu a mão. Meu nome é Isis. Preciso falar com você. Alamandra hesitou antes de apertar a mão oferecida. Sobre o quê? Sobre o que realmente está acontecendo, sobre por que você foi escolhida e sobre os perigos que nem imagina que está correndo. 15 minutos depois, elas estavam sentadas em um café pequeno e discreto na Rua do Bom Jesus, longe dos olhos de Zéfiro. Isis havia pedido um cafezinho simples, enquanto Alamandra mexia nervosamente em sua tapioca de queijo coalho. Quem você é exatamente? Alamandra perguntou. Consultora de segurança, Khalil me contratou para protegê-la, mas também para investigar algumas irregularidades relacionadas ao seu casamento. Que tipo de irregularidades? Isis se inclinou sobre a mesa, baixando a voz. Você sabe que não é a primeira jovem brasileira que Khalil conheceu através de intermediários? O estômago de Alamandra se contraiu. O que você quer dizer? Há uma rede, Alamandra. Famílias endividadas no interior do Nordeste, homens ricos de países árabes procurando esposas exóticas, intermediários que facilitam esses casamentos. Seu caso não é isolado. Você está dizendo que Khalil faz isso regularmente? Estou dizendo que alguém está usando Khalil. Ele pode não ser o vilão principal desta história, mas definitivamente não é inocente. Alamandra sentiu náusea. Quantas outras mulheres? Pelo menos 6 nos últimos 3 anos. Todas jovens, todas de famílias com dificuldades financeiras, todas do interior de Pernambuco ou estados vizinhos. O que aconteceu com elas? Isis hesitou antes de responder. Algumas simplesmente desapareceram. Outras foram enviadas para países árabes e perdemos contato. Uma conseguiu escapar e está em São Paulo tentando reconstruir sua vida. Uma conseguiu escapar? Os olhos de Alamandra se iluminaram. Posso falar com ela? É perigoso. Se Khalil descobrir que você sabe sobre as outras, ele vai fazer o quê? Me matar? Pior. Vai te enviar para longe, para um lugar onde ninguém poderá te encontrar. Alamandra bebeu um gole de suco de caju, tentando processar as informações. Por que você está me contando isso? Se trabalha para ele, por que há algo diferente no seu caso? Khalil está agindo de forma estranha, quase protetiva. E porque descobri algo sobre sua família que você precisa saber. O quê? Isis retirou um envelope do bolso. Sua mãe não foi a única a negociar com Khalil. Seu pai também estava envolvido, mas as motivações dele eram diferentes. Alamandra abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia extratos bancários, recibos e anotações manuscritas. Seus olhos percorreram os números, tentando entender o que estava vendo. Ele não estava pagando dívidas com agiotas. Isis explicou suavemente. Estava financiando uma campanha política. Queria se tornar prefeito da cidade.
Meu pai me vendeu para financiar uma campanha política. Os R$ 200.000 foram direto para a conta de um marqueteiro político de Caruaru. Sua mãe pensava que o dinheiro salvaria a fazenda. Seu pai mentiu para ela também. Alamandra amassou os papéis com raiva. Todos mentiram. Todos me traíram. Nem todos. Isis colocou a mão sobre a dela. Há pessoas tentando ajudá-la. Pessoas que sabem que você não merece esse destino. Que pessoas? Há um advogado especialista em direitos humanos. Ele tem investigado esses casos há meses. Se quiser, posso arranjar um encontro. Alamandra olhou pela janela do café, observando o movimento da rua. Crianças brincavam na calçada, enquanto vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias. Vida normal, simples, honesta. Tudo o que ela queria de volta. Como sei que posso confiar em você? Isis sorriu pela primeira vez desde que se apresentara, porque se eu trabalhasse realmente para Khalil, você já estaria num avião para o Oriente Médio. O Festival de São João transformava as ruas de Olinda em um mar de bandeirinhas coloridas, fogueiras e o som constante de sanfonas. Alamandra havia convencido Khalil a levá-la às festividades, alegando que precisava de distração após os eventos dos últimos dias. Na verdade, era o local perfeito para encontrar-se com o advogado que Isis havia mencionado. Khalil parecia genuinamente feliz em mostrar-lhe a cultura local. Comprou espetinhos de carne de sol, cocada e pé de moleque, insistindo para que ela experimentasse tudo. Sua alegria quase a fez esquecer das revelações recentes. Quase. Você já participou de uma quadrilha? Ele perguntou, observando os casais se organizando para a dança tradicional. Claro, todo nordestino sabe dançar quadrilha. Alamandra sorriu, uma das poucas vezes genuínas desde a descoberta das cartas. Gostaria de dançar comigo? Ela hesitou. Dançar quadrilha exigia proximidade, coordenação, confiança mútua. Tudo o que estava faltando entre eles naquele momento. Talvez mais tarde. Foi então que viu o oceano. Ele estava do outro lado da praça, vestindo uma camisa xadrez e calça jeans, misturado perfeitamente com os outros participantes da festa. Alto moreno, com um sorriso fácil que chamava a atenção. Quando seus olhos se encontraram, ele acenou discretamente, o sinal que Isis havia combinado. Preciso ir ao banheiro, Alamandra disse para Khalil. Quer que eu vá com você? Não, está tudo bem. Volto em alguns minutos. Ela se dirigiu para o local combinado, uma capela pequena nos arredores da festa. Oceano já estava lá, fingindo admirar os azulejos antigos. Alamandra? Sua voz era suave, educada. Você deve ser o advogado. Oceano Santos, especialista em direitos humanos e tráfico de pessoas. Ele estendeu a mão, que ela apertou firmemente. Isis disse que você tem investigado casos como o meu. Infelizmente, sim. O que está acontecendo com você faz parte de um esquema maior, mais sofisticado do que imaginávamos. Oceano olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Preciso que você saiba, legalmente, seu casamento não tem validade. Como assim? As autoridades que presidiram a cerimônia foram subornadas. Os documentos são falsos. Você não está realmente casada com Khalil perante a lei brasileira. Alamandra sentiu uma mistura de alívio e confusão. Então estou livre? Juridicamente, sim. Mas praticamente, Oceano balançou a cabeça. É mais complicado. Você está em território controlado por pessoas perigosas. Sair pode ser mais difícil do que imagina. Que tipo de pessoas? Traficantes de seres humanos disfarçados de agenciadores de casamento. Políticos corruptos que facilitam a documentação falsa. Homens ricos que pagam por esposas como se comprassem carros de luxo. Alamandra se encostou na parede da capela, sentindo o peso das revelações. E Khalil? Ele sabe de tudo isso? Essa é a pergunta de $1 milhão. Oceano se aproximou. Pelo que investigamos,
Ele pode ser tanto vítima quanto perpetrador. Há evidências de que ele próprio foi enganado sobre a natureza desses arranjos. Como assim? Khalil acredita que está salvando jovens mulheres de situações desesperadoras, oferecendo-lhes uma vida melhor. Mas os intermediários que o conectam com as famílias têm outros planos. Que planos? Depois que os casamentos se consolidam, as mulheres são transferidas para outros países sob o pretexto de conhecer a família do marido. Muitas nunca mais voltam. O sangue de Alamandra gelou. Isso ia acontecer comigo? Provavelmente. Mas há algo diferente no seu caso que estamos tentando entender. O quê? Oceano hesitou. Khalil está resistindo à pressão para te enviar ao exterior. Os intermediários estão ficando impacientes, e isso pode colocar vocês dois em perigo. Alamandra ouviu passos se aproximando da capela. Rapidamente, Oceano lhe entregou um cartão. Meu número. Se precisar de ajuda urgente, me ligue. Mas seja cuidadosa. Seu telefone pode estar sendo monitorado. Ela escondeu o cartão no sutiã segundos antes de Khalil aparecer na entrada da capela. Alamandra, estava procurando por você. Seu rosto mostrava preocupação genuína. Desculpe, me perdi admirando a arquitetura. Ela se afastou da parede, tentando parecer casual. Khalil olhou para o Oceano, que cumprimentou educadamente antes de se afastar. Conhece aquele homem? Não, apenas trocamos algumas palavras sobre a história da capela. Durante o caminho de volta para a festa, Alamandra observou Khalil discretamente. Seria ele realmente uma vítima manipulada ou um manipulador habilidoso? E mais importante, quanto tempo tinha antes que os misteriosos intermediários perdessem a paciência? 2 semanas depois do Festival de São João, a tensão na mansão havia se tornado palpável. Khalil recebia telefonemas constantes que o deixavam visivelmente perturbado. E Zéfiro havia aumentado sua vigilância sobre Alamandra, agora acompanhando-a abertamente em suas saídas pela cidade. Foi durante um desses passeios monitorados que Alamandra teve sua segunda grande revelação. Eles estavam no Museu do Estado quando ela decidiu testar os limites de sua liberdade. Fingiu interesse numa exposição sobre arte popular nordestina e conseguiu se separar de Zéfiro por alguns minutos. Foi quando encontrou Isis novamente, disfarçada de guia turística. Preciso te contar algo urgente, Isis sussurrou enquanto fingiam admirar uma escultura de cerâmica. O quê? Descobri quem Khalil realmente é. Alamandra sentiu o coração acelerar. Conte. Ele não é apenas um empresário árabe rico, é um príncipe exilado do seu país. Um príncipe? Príncipe Khalil al-Rashid, terceiro na linha de sucessão ao trono de um pequeno reino no Golfo Pérsico. Foi exilado há 5 anos por se opor às tradições do país. Alamandra tentou processar a informação. Que tradições? Casamentos arranjados, compra de esposas, subjugação das mulheres. Ironicamente, as mesmas práticas que acabou reproduzindo aqui no Brasil. Isso é impossível. É a verdade. E há mais. Os intermediários que facilitaram seu casamento trabalham para a família real dele. Estão usando você como isca para forçá-lo a voltar. Como assim? Isis verificou se Zéfiro ainda estava distraído. Se Khalil não retornar voluntariamente, eles vão expor publicamente seu envolvimento com tráfico de pessoas. Isso destruiria qualquer chance dele viver uma vida normal no Brasil. Então eu sou apenas uma peça em um jogo político? Pior que isso. Você é a evidência do crime que eles próprios orquestraram. Alamandra sentiu náusea. O que posso fazer? Há uma saída, mas é arriscada. Oceano tem um plano, mas você precisa confiar nele completamente. Que plano? Não posso falar aqui. Encontre-se com ele hoje à noite no cais da alfândega. Khalil não pode saber. Naquela noite, Alamandra esperou até ter certeza de que Khalil estava dormindo antes de sair silenciosamente da mansão.
Os jardins estavam banhados pelo luar, e o som das cigarras criava uma sinfonia noturna que, em outras circunstâncias, acharia romântica. Conseguiu burlar o sistema de segurança usando uma técnica que aprendera observando Zéfiro, uma falha no sensor do portão lateral que permitia alguns segundos de abertura silenciosa. O cais da alfândega estava praticamente deserto àquela hora. Apenas alguns pescadores preparavam seus equipamentos para a jornada da madrugada, e o som das ondas batendo no cais mascarava qualquer conversa. O oceano já estava lá, encostado na grade que separava o cais do rio. Achei que não viria, ele disse quando ela se aproximou. Quase não vim, mas preciso saber a verdade. Toda a verdade? Toda. O oceano suspirou profundamente. Khalil está sendo chantageado. Os intermediários que facilitaram seu casamento trabalham para a família real dele. Eles orquestraram tudo. O endividamento da sua família, a conexão com Khalil, até mesmo as cartas entre sua mãe e ele. As cartas também foram forjadas? Não completamente. Sua mãe realmente as escreveu, mas foi induzida por pessoas que se apresentaram como consultores matrimoniais, especializados em casamentos internacionais. Alamandra riu amargamente. Então minha própria mãe foi enganada também. Todos vocês foram peças num jogo muito maior. O objetivo era criar uma situação comprometedora o suficiente para forçar Khalil a voltar para seu país. E se ele não voltar? Então você será enviada para o exterior como evidência de que ele está envolvido em tráfico humano. Uma vez lá, dificilmente conseguiria voltar. O vento noturno trouxe o cheiro salgado do mar misturado com os aromas da cidade. Alamandra observou as luzes dos prédios se refletindo na água escura do rio. Qual é o plano? Ela perguntou finalmente. Precisamos de evidências concretas sobre a rede de tráfico. Documentos, gravações, provas que impliquem os verdadeiros responsáveis. E como vamos conseguir isso? Você precisa fazer Khalil confiar em você completamente. Convencê-lo a te mostrar tudo. Contratos, comunicações com os intermediários, registros financeiros. Você quer que eu seduza informações dele? Quero que você salve não apenas sua própria vida, mas também a dele. Khalil é tanto vítima quanto você. Juntos, vocês podem expor toda a rede. Alamandra olhou para o oceano, tentando ler suas intenções. Havia algo em seus olhos que ia além do interesse profissional. Uma preocupação pessoal que a fazia questionar suas verdadeiras motivações. Por que você está fazendo isso por mim? A pergunta o pegou desprevenido. Por um momento, a máscara profissional caiu, revelando algo mais vulnerável por baixo. Porque ninguém merece ser tratado como mercadoria. E porque... Ele hesitou. Porque me lembro de como era ser impotente diante de injustiças. Quando Alamandra voltou para a mansão 2 horas depois, encontrou Khalil esperando por ela na sala de estar, com uma expressão que misturava preocupação e desapontamento. Precisamos conversar, ele disse simplesmente. Khalil estava sentado na poltrona de couro que se tornara seu lugar favorito na sala, mas desta vez não havia livros ou papéis ao seu lado. Apenas um envelope marrom sobre a mesa de centro e uma expressão grave que Alamandra nunca havia visto antes. Sente-se, por favor. Alamandra escolheu o sofá oposto, mantendo distância. O silêncio entre eles era denso, carregado de tensões não ditas. Sei que você saiu esta noite, Khalil começou, sua voz mais triste que zangada. E sei que tem se encontrado com pessoas que afirmam estar tentando ajudá-la. Como sabe? Porque há muito mais gente observando você do que imagina. E nem todas essas pessoas têm boas intenções. Khalil pegou o envelope da mesa e o estendeu para ela. Antes de abrir isso, preciso te contar toda a verdade. A verdade real, não as versões distorcidas que tem ouvido. Alamandra pegou o envelope, mas não o abriu. Que verdade! Meu nome verdadeiro é Khalil al-Rashid.
Sou príncipe de um pequeno reino no Golfo Pérsico, mas fui exilado há 5 anos por me opor às tradições do meu país. Isso eu já sabia. Khalil parou, surpreso. Como? Não importa. Continue. Muito bem. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando cheguei ao Brasil, jurei nunca mais permitir que tradições arcaicas destruíssem vidas. Mas minha família tinha outros planos. Que planos? Eles sabiam que, eventualmente, eu me casaria novamente. Então, criaram uma rede de intermediários para garantir que, quando isso acontecesse, fosse com alguém que pudessem usar como alavanca para me forçar a voltar. Alamandra abriu o envelope. Dentro havia fotografias. Ela mesma conversando com Isis no café, encontrando o oceano na capela, caminhando pelo cais da alfândega na noite anterior. Você estava me vigiando? Eu estava tentando protegê-la. Estas fotos não foram tiradas por mim ou por Zéfiro. Por quem, então? Pelos mesmos intermediários que orquestraram nosso casamento. Eles estão documentando cada movimento seu para usar como evidência. Evidência do quê? Khalil se levantou e caminhou até a janela. De que estou envolvido em tráfico de pessoas. De que você é minha vítima tentando escapar. Mas isso é verdade, não é? Não da forma como estão pintando. Ele se virou para encará-la. Alamandra, eu nunca comprei você. O dinheiro foi um dote, sim, mas também foi um investimento. Que tipo de investimento? Na educação dos seus irmãos, na modernização da fazenda da sua família, em um futuro melhor para a sua comunidade. Alamandra riu sem humor. Você está tentando me convencer de que foi altruísta? Estou tentando te convencer de que fui manipulado tanto quanto você. A diferença é que eu tinha recursos financeiros que eles puderam usar. E as outras mulheres? Suas outras esposas? Khalil ficou pálido. Como sabe sobre elas? Responda à pergunta. Nunca houve outras esposas. Houve outras situações em que ofereci ajuda financeira a famílias necessitadas, mas nunca houve casamentos. Mentira! É a verdade. Khalil voltou para perto dela, a voz carregada de desespero. Alamandra, você precisa entender. Minha família criou evidências falsas sobre casamentos anteriores para tornar você mais cooperativa. Queriam que você acreditasse que era apenas mais uma numa linha de produção. Prove. Khalil caminhou até uma estante e retirou um laptop. Abriu-o sobre a mesa de centro e começou a digitar. Estas são minhas movimentações bancárias dos últimos 5 anos. Cada transferência, cada pagamento, cada investimento. Ele virou a tela para ela. Só houve pagamentos para uma família brasileira, a sua. Alamandra examinou os números na tela. Realmente, havia apenas uma série de transferências para contas em nome de seus pais, mas também outras transações que não conseguia entender. O que são estes outros pagamentos? Consultorias de segurança, investigações particulares, advogados especializados em imigração. Khalil suspirou. Tenho tentado encontrar uma forma legal de nos proteger de minha família. Nos proteger? Alamandra, você não é minha prisioneira. É minha aliada, mesmo sem saber. E se não agirmos rapidamente, ambos estaremos em perigo. Que tipo de perigo? Khalil fechou o laptop e se sentou ao lado dela no sofá, mais próximo do que havia estado em semanas. Minha família tem conexões poderosas. Se eu não voltar voluntariamente, eles vão fabricar evidências de que sequestrei você. Vão usar as fotos que tem dos seus encontros com o Oceano e Isis para alegar que você estava tentando escapar de mim. E daí? Eu vou testemunhar que isso não é verdade. Vai. Os olhos de Khalil encontraram os dela. Ou vai aproveitar a oportunidade para se livrar de mim definitivamente? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Alamandra percebeu que chegara num ponto de inflexão. Suas próximas escolhas determinariam não apenas seu próprio destino, mas também o de Khalil. O que você quer de mim?
Ela perguntou finalmente. Quero que me ajude a expor a verdade. Quero que sejamos parceiros nisto, não adversários. E em troca, prometo que quando tudo acabar, você será completamente livre para fazer suas próprias escolhas. Ficar comigo, partir com o oceano, voltar para sua família, começar uma nova vida em qualquer lugar do mundo. Alamandra olhou para o homem ao seu lado, seu suposto marido, seu captor, sua possível salvação. Por semanas havia tentado decifrar suas verdadeiras intenções, mas agora percebia que talvez a pergunta real fosse: o que ela realmente queria? Como sei que posso confiar em você? Khalil sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso triste, mas genuíno. Porque, diferente de todos os outros, eu estou oferecendo escolhas ao invés de tomá-las de você. A decisão de Alamandra veio na forma de uma pergunta inesperada. Se formos parceiros nisso, preciso saber de tudo. Absolutamente tudo. Ela se virou no sofá para encará-lo completamente, incluindo porque você realmente se interessou por mim especificamente. Khalil hesitou, e nessa hesitação ela viu a confirmação de que ainda havia segredos. Alamandra, não, sem mais mentiras por omissão. Se vamos fazer isso juntos, quero a verdade completa. Khalil se levantou e caminhou até a estante onde guardava seus livros sobre história do Brasil. Retirou um volume grosso sobre tradições nordestinas e de dentro dele tirou uma fotografia antiga. Esta foto foi tirada há 6 anos, durante uma festa junina em sua cidade. Alamandra pegou a fotografia e viu a si mesma aos 13 anos dançando quadrilha na praça central de sua cidade. Ela estava rindo, os cabelos soltos voando enquanto girava, a expressão de pura alegria capturada para sempre. Como você tem isso? Eu estava lá. Havia ido ao interior pesquisar tradições brasileiras para minha coleção de arte. Vi você dançando e algo me tocou profundamente. Você me observou quando eu era criança? A voz dela subiu uma oitava. Não foi assim. Khalil se aproximou, as mãos estendidas em gesto de apaziguamento. Foi um momento, uma fotografia tirada por acaso. Guardei porque representava tudo o que admirava na cultura brasileira. Alegria, autenticidade, liberdade. E decidi o que me queria. Decidi que queria encontrar alguém que tivesse aquela mesma luz nos olhos. Não você especificamente, mas alguém como você. Alamandra estudou a fotografia, lembrando-se daquele dia. Havia sido um dos melhores dias de sua adolescência. Sem preocupações, sem pressões, apenas pura felicidade. E quando os intermediários da sua família começaram a procurar famílias endividadas, eles me mostraram várias opções. Quando vi seu nome na lista, lembrei da foto. Khalil se sentou novamente, mais distante desta vez. Pensei que talvez fosse o destino. Destino! Alamandra riu amargamente. Você chama de destino um homem adulto se obcecar por uma criança que viu dançando? Não foi obsessão. Foi esperança. Esperança de encontrar novamente aquela alegria que havia perdido quando Laila morreu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alamandra observou o homem diante dela. Poderoso, rico, príncipe de um reino distante, mas também profundamente solitário e perdido. Você percebe como isso soa, não percebe? Percebo. E entendo por que deve parecer perturbador. Perturbador é pouco. Khalil suspirou profundamente. Alamandra, sei que o começo desta história é problemático. Mas o que sinto por você agora, a mulher que conheci, não tem nada a ver com aquela fotografia ou com memórias de uma criança dançando. O que você sente por mim? A pergunta saiu mais direta do que ela pretendia, mas agora estava feita. Admiro sua força, sua inteligência, sua capacidade de questionar tudo e todos, inclusive a mim. Você não é a garota alegre da fotografia. É alguém muito mais complexa e fascinante. Isso não responde minha pergunta. Khalil a encarou diretamente nos olhos.
Estou me apaixonando por você. Não pela memória de uma criança ou pela fantasia de uma esposa perfeita, mas pela mulher real que está sentada diante de mim agora. A confissão caiu entre eles como uma pedra em águas paradas, criando ondas que se espalharam em todas as direções. Alamandra sentiu seu coração acelerar, mas não sabia se era de medo, raiva ou algo completamente diferente. E você acha que eu posso corresponder aos sentimentos de alguém que me obteve através de manipulação e mentiras? Não sei, mas espero que me dê a chance de descobrir. Naquele momento, o telefone de Khalil tocou. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É minha família. Preciso atender. A conversa foi breve, mas intensa. Alamandra não entendia o árabe, mas o tom era claramente de ultimato. Quando Khalil desligou, suas mãos tremiam ligeiramente. O que foi? Chegou minha irmã, Isis. Isis? Alamandra sentiu o mundo girar. A mulher que tem me ajudado é sua irmã? É a princesa Isis al-Rashid, minha irmã mais nova. Foi enviada para me trazer de volta ou eliminar qualquer obstáculo ao meu retorno. Eliminar. A voz de Alamandra saiu como um sussurro. Ela está dividida entre a lealdade à família e, bem, ao que parece, desenvolveu afeição por você. Então todos com quem tenho falado fazem parte disso? Não sei sobre o oceano. Mas Isis, sim. Alamandra se levantou bruscamente, a raiva finalmente explodindo. Não há uma única pessoa genuína em toda essa história. Todos vocês são mentirosos e manipuladores. Alamandra, espere! Mas ela já estava correndo para o quarto, batendo a porta atrás de si. Pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, trancou a porta e se jogou na cama, deixando as lágrimas caírem livremente. Do lado de fora, ouviu Khalil batendo suavemente na porta. Alamandra, por favor, precisamos conversar sobre o que fazer agora. Vá embora! Isis chegará amanhã. E quando chegar, nossa janela de oportunidade para agir se fechará. Alamandra enxugou os olhos e caminhou até a porta, mas não a abriu. Que tipo de ação? Precisamos das evidências que comprovem que minha família orquestrou tudo isso, e precisamos delas antes que Isis execute qualquer plano que tenha recebido da família real. Como? Oceano pode ser nossa única esperança. Se ele realmente é quem diz ser. Alamandra encostou a testa na porta fria. E se não for? Então estaremos completamente sozinhos. A manhã chegou cinzenta e chuvosa, refletindo perfeitamente o humor de Alamandra. Ela havia passado a noite acordada, alternando entre raiva, medo e uma confusão emocional que não conseguia desfazer. Os sentimentos que começara a desenvolver por Khalil agora pareciam construídos sobre uma fundação de mentiras e manipulações. Encontrou Khalil na cozinha preparando café com movimentos mecânicos. Ele havia dormido no sofá. Ela podia ver pelos vincos em sua roupa e pelos cabelos desalinhados. Bom dia, ele disse sem levantar os olhos. Precisamos falar com o oceano. Hoje. Concordo, mas será arriscado. Isis pode chegar a qualquer momento. Então vamos nos apressar. Uma hora depois, eles estavam no mercado de São José, misturados entre vendedores e compradores matinais. O cheiro de peixe fresco e especiarias criava uma cortina olfativa que mascarava qualquer conversa. Alamandra havia ligado para o oceano usando um telefone público, marcando o encontro em uma das bancas de artesanato. Oceano chegou pontualmente, mas algo em sua postura indicava tensão extrema. Temos problemas, ele disse sem preâmbulos. Isis não é quem vocês pensam que é. O que quer dizer? Khalil franziu a testa. Ela não é apenas sua irmã enviada pela família real. É uma agente treinada, especializada em eliminação de alvos que representam ameaças políticas. Alamandra sentiu o sangue gelar. Eliminação? Ela tem ordens para matar Alamandra se você se recusar a voltar, Khalil. E tem ordens para matar você também, se necessário. Isso é impossível. Isis é minha irmã.
É sua irmã que foi treinada desde adolescente para ser a executora da família quando métodos diplomáticos falham. Khalil se apoiou no balcão da banca como se tivesse levado um soco no estômago. Como sabe disso? Porque tenho investigado sua família há 2 anos. E porque... Oceano hesitou. Porque não sou exatamente quem disse ser. Alamandra riu sem humor. Claro que não é. Ninguém nesta história é quem diz ser. Sou agente da Polícia Federal, trabalhando numa operação para desmantelar redes de tráfico internacional de pessoas. Sua situação chamou nossa atenção porque apresentava características atípicas. Que características? Resistência da família do comprador em exportar a mercadoria. Oceano olhou diretamente para Khalil. Você estava atrapalhando os planos da rede ao se recusar a enviar a Alamandra para o exterior. Então vocês sabiam desde o início que eu era uma vítima? Suspeitávamos, mas precisávamos de evidências concretas. Khalil ergueu a cabeça, uma nova determinação em seus olhos. Que tipo de evidências? Documentos, gravações, registros financeiros que comprovem o envolvimento de intermediários e autoridades corruptas. Tenho tudo isso. Alamandra e Oceano o encararam surpresos. Como assim? Ela perguntou. Passei os últimos meses coletando evidências sobre minha própria situação. Gravei conversas, fotografei documentos, rastreei transferências financeiras. Suspeitava que estava sendo manipulado, mas não sabia até que ponto. Por que não disse isso antes? Porque não sabia em quem podia confiar. Nem mesmo em você, Alamandra. Oceano se inclinou sobre o balcão. Onde estão essas evidências? Em um cofre no meu escritório. Mas há um problema. Qual? Isis chegou esta manhã. Está na mansão agora. O trio se entreolhou, a gravidade da situação se tornando clara. Tinham as evidências necessárias para expor toda a rede, mas precisariam passar por uma assassina treinada para obtê-las. Há outro caminho? Alamandra perguntou. Não que nos garanta proteção posterior, Oceano respondeu. Sem essas evidências, vocês estarão sempre fugindo. E com elas podemos desmantelar toda a operação e garantir que vocês fiquem seguros. Khalil olhou para Alamandra. A decisão é sua. Você não tem obrigação de se arriscar por mim. Alamandra pensou na garota de 13 anos da fotografia, dançando sem preocupações na praça de sua cidade. Pensou em todas as outras jovens que poderiam estar passando pelo que ela passara. Pensou na possibilidade de finalmente ter controle sobre seu próprio destino. Vamos buscar essas evidências. O plano era simples em teoria. Enquanto o Oceano criava uma distração para atrair Isis para longe da mansão, Khalil e Alamandra entrariam pelo escritório e pegariam as evidências do cofre. Na prática, nada saiu como planejado. Isis estava esperando por eles na sala de estar quando chegaram. Olá, irmão. Sua voz era suave, mas havia uma frieza nela que Alamandra nunca havia percebido antes. E olá, cunhada. Ela estava sentada na poltrona favorita de Khalil, vestindo roupas casuais elegantes, mas Alamandra notou o volume discreto sob o blazer que provavelmente era uma arma. Isis. Khalil tentou manter a voz controlada. Não esperávamos você tão cedo. Imagino que não. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vocês estiveram muito ocupados ultimamente. Especialmente você, Alamandra. Não sei do que está falando. Claro que sabe. Encontros secretos, conversas conspiratórias, planos de fuga. Isis se levantou graciosamente. Acharam realmente que eu não sabia? Khalil deu um passo à frente, posicionando-se entre Isis e Alamandra. Deixe-a fora disso. Ela é inocente. Inocente? Isis riu. Irmão, sua esposa não é a garota ingênua que você pensa que é. Ela tem estado muito ativa tentando destruir nossa família. Nossa família se destruiu sozinha quando decidiu traficar pessoas. Traficar pessoas? A expressão de Isis mudou para genuína surpresa. Do que está falando?
Você sabe exatamente do que estou falando. Kalil, eu vim aqui para te proteger, não para te ameaçar. Nossa família descobriu que você estava sendo usado por uma rede criminal que opera no Brasil. Alamandra franziu a testa. Usado como? Isis olhou para ela pela primeira vez com algo que parecia compaixão. Meu irmão foi identificado como um alvo perfeito, rico, solitário, idealista. A rede criou toda a situação do seu casamento para comprometê-lo. Isso não faz sentido, Kalil protestou. Vocês facilitaram o contato com os intermediários. Não, irmão. Os intermediários se infiltraram em nossos círculos. Eles se apresentaram como consultores legítimos, especializados em casamentos internacionais. Alamandra sentiu o mundo girar novamente. Você está dizendo que sua família também foi enganada? Estou dizendo que esta operação é muito maior do que qualquer um de nós imaginou. Kalil se sentou pesadamente no sofá. Então quem está realmente por trás disso? É exatamente o que vim descobrir. Isis abriu uma pasta que estava ao seu lado e espalhou fotografias sobre a mesa de centro. Reconhecem algum desses homens? Alamandra examinou as fotos e apontou para uma delas. Este é um dos homens que estavam na minha cerimônia de casamento. Disse ser advogado. E este aqui. Isis mostrou outra foto. É o Dr. Miranda, que veio à nossa fazenda para conversar com meus pais sobre oportunidades de educação para os filhos. Kalil pegou uma terceira foto. Este é o homem que se apresentou como consultor cultural. Foi quem me passou os primeiros contatos das famílias interessadas em casamentos internacionais. Todos eles trabalham para a mesma organização, Isis revelou. Uma rede internacional que opera em vários países, especializada em criar situações comprometedoras, envolvendo pessoas ricas e influentes. Para quê? Chantagem, controle político, influência internacional. Isis guardou as fotos. Vocês eram apenas o teste beta de uma operação muito maior. Alamandra se sentou ao lado de Kalil, sua mente tentando processar todas as revelações. E Oceano? Oceano é realmente um agente federal, mas ele não está trabalhando sozinho. O que quer dizer? A operação dele faz parte de uma investigação internacional coordenada. Brasil, Estados Unidos, países europeus, todos estão enfrentando o mesmo tipo de rede. Kalil olhou para a irmã com uma mistura de alívio e confusão. Então você não veio aqui para nos eliminar? Vim para ofertar proteção e para ajudá-los a coletar as evidências que vocês reuniram. Como sabe sobre as evidências? Isis sorriu pela primeira vez com genuína diversão. Porque conheço meu irmão. Sei que você documenta tudo obsessivamente desde que era criança. Naquele momento, o telefone de Alamandra tocou. Era Oceano. Precisam sair de casa agora. A rede descobriu nossa operação. Estão a caminho. Através da janela, puderam ver 3 carros pretos se aproximando da mansão. Quanto tempo temos? Kalil perguntou, já se dirigindo para o escritório. Minutos. Isis respondeu, verificando sua arma. Peguem as evidências, eu cubro vocês. Enquanto Kalil abria o cofre com mãos trêmulas, Alamandra observou Isis se posicionar estrategicamente na casa, transformando-se instantaneamente de princesa elegante em guerreira letal. Conseguiu! Ela gritou para Kalil. Quase! Ele estava transferindo pilhas de documentos e dispositivos de armazenamento para uma mochila. Pronto! O som de vidro quebrando ecoou pela casa. Saída dos fundos, agora! Isis gritou, disparando em direção à sala de estar. 6 meses depois, Alamandra estava na varanda de uma pequena casa, na praia de Porto de Galinhas, observando o sol se pôr sobre o oceano. O som das ondas se misturava com o riso de crianças brincando na areia, criando uma sinfonia de paz que ela havia aprendido a apreciar novamente. A operação internacional havia sido um sucesso estrondoso. As evidências coletadas por Kalil
combinadas com a investigação de Oceano e os recursos de ISIS, haviam exposto uma rede que operava em 17 países, resultando em centenas de prisões e o resgate de mais de 2.000 vítimas de tráfico humano. Pensativa? A voz de Khalil nas suas costas a fez sorrir. Só refletindo sobre como chegamos até aqui. Ele se sentou ao seu lado na cadeira de balanço, estendendo-lhe uma taça de suco de caju gelado. Arrepende-se de alguma coisa? De várias coisas, mas não das escolhas que realmente importaram. Durante os meses que se seguiram à operação, Alamandra havia feito escolhas deliberadas sobre sua vida. Escolheu perdoar Khalil pelas circunstâncias que os trouxeram juntos, mas apenas depois que ele provou através de ações consistentes que respeitava sua autonomia. Escolheu trabalhar com o Oceano e ISIS na criação de uma fundação para ajudar outras vítimas de tráfico. E escolheu explorar lentamente os sentimentos que havia desenvolvido por Khalil, livre da pressão e manipulação que marcaram o início de sua relação. ISIS ligou hoje, Khalil comentou. A família real oficialmente reconheceu o trabalho dela na operação. Ela foi promovida a embaixadora especial para questões de direitos humanos. Ela merece. Salvou nossas vidas. E Oceano mandou os resultados do julgamento final. O último líder da rede foi condenado a 30 anos de prisão. Alamandra acenou com a cabeça, satisfeita. E minha família? Seus pais estão bem. O dinheiro que receberam foi considerado reparação por danos. Então, puderam ficar com ele. Estão usando para modernizar a fazenda, exatamente como originalmente planejado. E eles sabem a verdade? Sabem que foram enganados, assim como nós. Seu pai pediu desculpas formalmente. Sua mãe... Bem, sua mãe quer nos visitar. Alamandra riu. Tenho certeza de que quer. Provavelmente para ter certeza de que você está me tratando bem. E estou? Ela se virou para encará-lo, estudando o rosto que havia aprendido a amar, não pelas circunstâncias que os trouxeram juntos, mas pela pessoa que ele escolheu ser quando todas as máscaras caíram. Está, mas você sabe disso. Gosto de ouvir mesmo assim. O sol havia se posto completamente, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Alamandra pensou na garota de 19 anos que havia desmaiado no altar há 1 ano, convencida de que sua vida havia acabado. Essa garota não poderia imaginar que encontraria não apenas liberdade, mas também propósito e amor verdadeiro em meio ao caos. Khalil? Sim. Quando você me pediu em casamento da primeira vez, eu não tive escolha. Ele tensionou, preparando-se para uma conversa difícil. Mas se você me pedisse agora... Khalil se virou completamente para ela, os olhos brilhando na luz das velas que haviam acendido na varanda. Alamandra, quer se casar comigo? De verdade desta vez? Por escolha própria, sem pressão, sem manipulação, apenas porque escolhe construir uma vida ao meu lado. Ela sorriu, lembrando-se da primeira vez que havia visto aqueles olhos, no altar de uma fazenda no sertão, quando achou que sua vida havia sido vendida. Agora, olhando nos mesmos olhos, via apenas possibilidades infinitas. Sim, mas com uma condição. Qualquer coisa. Quero uma cerimônia pequena. Só nós dois, ISIS, Oceano e minha família. E quero dançar quadrilha na festa. Khalil riu, o som ecoando pela praia silenciosa. Posso tentar aprender os passos. Vai precisar. É tradição nordestina. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, observando as luzes dos barcos pesqueiros no horizonte. Alamandra pensou em todas as mulheres que haviam sido salvas graças às evidências que coletaram, todas as famílias que não seriam mais exploradas, todos os futuros que haviam sido preservados. Sabe o que é mais irônico em toda essa história? Ela disse finalmente. O quê? Se sua família não tivesse tentado nos manipular, provavelmente nunca teríamos nos apaixonado de verdade. Como assim? Porque foi enfrentando todas as mentiras e manipulações juntos que realmente nos conhecemos.
Foi escolhendo confiar um no outro, apesar de tudo que criamos algo real. Kalil pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então talvez devêssemos agradecer a eles. Talvez. Mas não vamos exagerar. Eles riram juntos, e o som se misturou com o barulho das ondas e o canto distante de um violeiro na praia. Alamandra fechou os olhos e se permitiu sentir, pela primeira vez em muito tempo, completa paz. Havia encontrado sua liberdade não na fuga, mas na escolha consciente de ficar. Havia descoberto amor verdadeiro, não apesar das circunstâncias difíceis, mas através delas. E havia aprendido que, às vezes, as melhores histórias começam com os finais mais improváveis. O som do forró, tocando em alguma festa distante, chegou até eles carregado pela brisa noturna, e Alamandra sorriu, lembrando-se da garota que um dia dançara sem preocupações numa praça do interior. Essa garota ainda existia dentro dela. Apenas havia crescido, se fortalecido e aprendido que, às vezes, é preciso lutar por sua própria alegria. Kalil, sim? Você me ama pelo que sou agora? Ou pela garota da fotografia? Amo você pela mulher corajosa que enfrentou todo esse pesadelo e escolheu construir algo bonito do outro lado dele. Boa resposta. Era verdade. Alamandra se inclinou e beijou o homem que havia sido seu captor, seu adversário, seu aliado e, finalmente, sua escolha. No beijo, podia sentir o sabor de caju e sal do mar, o futuro que construiriam juntos e a liberdade que finalmente havia conquistado. Não a liberdade de estar sozinha, mas a liberdade de escolher com quem compartilhar sua vida. Quando se separaram, ela olhou mais uma vez para o oceano escuro, onde as luzes dos barcos pareciam estrelas refletidas na água. Pronta para começar nossa vida de verdade? Kalil perguntou. Mais do que pronta. E assim, sob o céu estrelado de Pernambuco, com o som do mar e do forró ao fundo, Alamandra finalmente se permitiu acreditar no que sempre havia sonhado, que era possível encontrar amor verdadeiro e liberdade real, mesmo começando nas circunstâncias mais improváveis. A garota que havia sido vendida como mercadoria havia se tornado uma mulher que escolheu seu próprio destino. E essa, ela sabia, era a melhor reviravolta de todas. O que me deixa mais emocionado na história de Alamandra não é apenas sua sobrevivência, mas a forma como ela conseguiu transformar uma das experiências mais desumanizadoras possíveis em uma fonte de força que não só mudou sua própria vida, mas salvou literalmente milhares de outras mulheres ao redor do mundo. Se vocês se sentiram tocados por essa jornada de dor que se transformou em propósito, deixem o like aqui embaixo porque precisamos que mais pessoas vejam exemplos reais de como é possível renascer das cinzas. Me escrevam nos comentários qual parte da história mais os fez refletir sobre suas próprias batalhas e relacionamentos. Porque todos nós já vivemos nossos momentos de descobrir verdades dolorosas sobre pessoas em quem confiávamos, ou situações onde nos sentimos como peças num jogo que não entendíamos. Compartilhem esse vídeo, especialmente com aquelas pessoas que vocês sabem que estão enfrentando momentos onde se sentem presas ou manipuladas, porque a história de Alamandra prova que sempre existe uma saída. Mesmo quando não conseguimos enxergá-la, se inscrevam no canal para acompanhar mais narrativas reais que nos mostram a capacidade extraordinária do ser humano de transformar trauma em cura, manipulação em amor verdadeiro e desespero em uma missão de vida. Porque no final das contas, cada um de nós tem o poder de escolher se vai ser definido pelas circunstâncias que nos acontecem ou pelas decisões corajosas que tomamos a partir delas.